Bem-vindos a mais um Prerrocast. A advocacia mudou. Com isso, não é mais uma tendência. A tecnologia veio para ficar. É uma realidade. Mudanças de sistemas, automação, inteligência artificial. Será que a gente se adaptou ou a gente está apenas reagindo ao que nos é imposto? E para aprofundar esse questionamento hoje aqui, a nossa discussão, nós trouxemos o doutor Adriano, que é coordenador geral da ESA aqui de São Paulo. É um grande prazer ter aqui você hoje no Prerrocast. Aliás, a gente já estava querendo te trazer já fazia tempo. O doutor Adriano, que é professor, tem uma agenda super difícil, mas que conseguiu adaptar um pouquinho aqui para nós. Muito obrigada por esse dia. E já vou aqui já lançar uma pergunta, Adriano, e me permita de chamar de Adriano, tirar o doutor, né? Hoje, de acordo com os dados do Conselho Nacional de Justiça, o famoso CNJ, 90% dos processos já são eletrônicos. A gente tem várias situações hoje com relação a isso, de que muitas vezes, além da dificuldade do acesso, há algumas violações e prerrogativas. Então, pensando nisso, a tecnologia hoje ela tem sido mais uma aliada ou um obstáculo na sua visão para a advocacia? Poxa, primeiro eu queria dizer que é um prazer muito grande estar aqui. Eu fico honrado e envaidecido, inclusive, com o convite. E a sua pergunta, ela traz vários enfoques possíveis, né? Eh, Olhando para os dados do CNJ, inclusive, 99,6% das comarcas já estão plenamente informatizadas. E há um índice cada vez maior de processos que tramitam no formato digital. Eu vou pedir licença só para esse começo trazer alguns dados que, para não cometer o erro aqui, eu vou usar a cola. Em 2025, os dados do CNJ estão consolidados para 2024. Tá. Em 2025, foram 114 mil novos processos físicos. Uau! E foram 40 milhões de novos processos digitais. Então, eu não vou dizer que não há mais processos físicos, porém a discrepância é muito grande. Sim. E quando nós olhamos esse dado, e para chegar à sua questão, nós notamos que há um aumento constante no número de novos processos e nós vamos superando. Se nós tínhamos uma média de 28 milhões de novos casos há alguns anos, nos últimos 3 ou 4 anos eu colocaria de 38 milhões e já chegamos a 40 milhões em 2025. Não sei se vai dar uma média, mas é o recorde dessa taxa histórica. Talvez, aí fica uma hipótese que eu coloco, a digitalização esteja contribuindo para aumentar o índice de processo, para aumentar a judicialização e talvez também o aumento da produtividade do Poder Judiciário. Quando a gente olha também para os dados, essa produtividade, ou seja, o número de casos julgados, aumenta a cada ano. Mas os números frios são só números frios. A gente dizer que está contribuindo com a advocacia ou com o acesso da justiça apenas porque os números mostram que há mais processos, talvez não corresponda com a realidade. Mas eu acho que é super interessante o ponto que você colocou, porque às vezes a gente entende que a gente sempre fala da morosidade da justiça, né? Sim. Mas os dados que você tem passado, inclusive, são assim, houve um aumento de processos sentenciados, de processos andando. Mas também houve um aumento vertiginoso com relação a novas ações, né? Sim. Eu acho que isso também é bastante pontual nessa questão realmente dessa morosidade, né? Mas, por favor, continue. Não, perfeito. Exatamente. O estoque do Poder Judiciário, que é aquele número de processos que não é julgado ao final de um ano, diminui, mas não talvez no ritmo que nós desejássemos. Mas há um número bem alto de comarcas da primeira instância que já aderiram à justiça 100% digital. Qual é o ponto? Não adianta nós termos uma facilitação do acesso à justiça, uma facilitação a partir do momento que a advocacia se alfabetiza nos sistemas. Não adianta nós termos um aumento da judicialização, um aumento do número de processos, se o atendimento à advocacia, se muitas vezes a própria possibilidade do cliente entender o que está acontecendo no processo não é garantida.
Então, o que nós vemos na prática é muitas vezes que a advocacia tenta marcar um horário para ser atendida, nós vemos servidores com a câmera fechada, Uhum. que não dão a devida atenção para uma demanda, às vezes simples, Uhum. às vezes uma demanda que, com um mero ato, que não deveria nem estar sendo levada para essa fronteira, porque talvez a própria advocacia pudesse ter um sinal de alerta no fluxo do processo, que desencadeasse uma medida que destravasse a tramitação ou qualquer situação similar, né? Então, o ponto que pode gerar alguma preocupação no sentido da atuação da advocacia, no exercício das suas prerrogativas e no exercício do direito do cliente, é que esse aumento de volume talvez não venha, e pode ser uma questão de tempo, mas não vem hoje com o mesmo aumento na qualidade da prestação dos serviços jurisdicionais. A gente pode então pensar que realmente as prerrogativas elas também migraram para o digital, né? Porque é o que você está colocando, assim, a gente tem algumas violações que não eram previstas, até porque, né, o nosso Estatuto de 94, a implantação, né, em que pese tenha sido incluído o 7A, mas é de uma questão de violação de prerrogativas de gênero, mas a gente ainda não se adaptou às questões digitais das prerrogativas, né? Acho sensacional a sua colocação, porque eu vou me permitir dar um passinho um pouco para o abstrato. Nós vivemos um movimento de digitalização da vida. Uhum. Então, todas as instâncias, quem diria há 20 anos que nós estaríamos fazendo compras de supermercado online, né? Tá. Então, quem diria que tantas instâncias que eram instâncias nitidamente presenciais ou físicas passariam para a instância digital. E, de certa forma, a advocacia, com a digitalização do judiciário, sobretudo, não é imune a isso. Então, ela também passa por um processo em que o exercício da advocacia cotidiano, o exercício da advocacia perante os órgãos do Poder Judiciário é digital. E, nesse sentido, a possibilidade de se exercerem os direitos da advocacia que estão representando o cliente e que estão levando à justiça, se tornam também eles digitais, né? E a gente tem um problema muito sério daí com essa virtualização toda, porque você levantou um ponto que eu acho que é essencial. Por exemplo, o balcão virtual. O balcão virtual, nós temos muito problema dentro do Tribunal de Justiça, quanto do Tribunal Regional do Trabalho, né? E do Tribunal Regional Federal também, né? Que cuida dos assuntos previdenciários, enfim, e de autarquias, enfim. Mas a gente tem problema com o balcão virtual, que é um problema em qualquer sistema, porque hoje a gente tem dentro do TJ o ESAG e o EPROC, né? O ESAG está migrando para o EPROC. Dentro da trabalhista, o PJE, que também é diferente, mas é semelhante no Tribunal Federal. E a gente não tem a tecnologia para o servidor adequada para atender a advocacia. Então a gente tem realmente esse embate, né? Está virtualizando, a advocacia está tendo que acompanhar tudo isso, né? Mas a gente tem as violações, principalmente quando não abre uma câmera, a gente não consegue, ou quando tem a câmera, mas tem que falar pelo chat, porque o servidor não consegue responder a gente, justamente porque a tecnologia que é determinado o uso não é adequada do outro lado. Então a gente tem que ter essa tecnologia funcionando aqui, mas do outro lado a gente não tem, né? E aí eu acho que é importante a gente entender, até por uma questão também estatística, por uma questão que a gente sempre bate nessa tecla aqui, é da formalização desses problemas junto às comissões prerrogativas, porque é uma violação prerrogativa. A partir do momento que o advogado não consegue dar um andamento, que às vezes seria tão simples, né, que ou ele mesmo pudesse dar, ou que tivesse uma tarjinha ali na situação que está, né, mas que hoje a gente não tem. E a gente é obrigado a fazer o balcão virtual, às vezes até por uma questão de habilitação no processo, né, que é algo tão simples, mas que a gente enfrenta problema também por conta da digitalização, né, por conta da virtualização dos processos. Então a gente tem esse viés aí que a gente precisa que a advocacia traga para que a gente elabore toda uma questão institucional para que seja levado aos órgãos competentes. E aí a gente também tem essa outra problemática das tecnologias serem diferentes em cada tribunal, não haver uma uniformização.
Você acha que no futuro próximo a gente possa estar falando uma uniformização de todos esses... Há algum tempo já é a meta do CNJ, né? Sim. Inclusive de trazer essa uniformidade. Aparentemente é uma questão também política, porque muitos tribunais têm as suas relações já consolidadas com um determinado sistema e causam dificuldade e obstáculo para aderir aos novos sistemas, né? Aí talvez a atuação da OAB, enquanto órgão político também, possa, quem sabe, convencer esses tribunais de que todos ganhariam. Porque, no fundo, a gente fala de alfabetização. Então, nós estamos falando ainda de um processo de alfabetização digital e que ele começa, às vezes, do zero quando muda-se um sistema. E é o que nós estamos vivendo aqui em São Paulo com o EPROC, por exemplo. Bem sabe. Então, nós precisamos realfabetizar aqueles que já estavam alfabetizados numa linguagem. Felizmente, talvez alfabetizar numa segunda linguagem seja mais fácil do que na primeira, mas se o advogado se depara, se a advocacia se depara com vários sistemas em várias instâncias, ela precisa estar alfabetizada em todos esses sistemas. E o que é frustrante dentro do que colocávamos aqui é que às vezes o servidor não está alfabetizado nem no seu próprio sistema. Eu acho que esse é um sério problema, que eu vou entregar agora a minha idade. Desde que eu sou estagiária, né, eu vejo isso acontecer. E quando eu era estagiária, eu trabalhava num cartório, né, criminal lá em Jundiaí, e eu passei por justamente essas evoluções de sistema, né? Então a gente estava acabando a era da máquina de escrever, né, entrando na era digital, e aí, dentro disso, já se mudou várias vezes o sistema. A gente tinha um sistema que estava se integrando, tal, não sei o quê, que na época ainda era tudo físico. Depois a gente teve a virtualização, né, isso em outubro de 2012, e é muito, muito claro, né, na memória, porque mudou toda a advocacia nesse sentido. Os acessos que nós tínhamos, inclusive, porque também essa coisa do físico, né, de você ter que ir lá conversar, tal, dava uma outra dimensão à justiça. Hoje, de um lado, ajudou muito, né, do outro lado a gente também tem outras violações, né, que são normais, é normal, né, só que daí a gente tem essa situação de realmente alfabetização dos serventuários, que é complicado isso, porque muda o sistema e o sistema deles não é o mesmo que o nosso, que eu acho que é essa um pouco da dificuldade da gente entender também. Mas Roberto, você está falando que não, não é o mesmo. São outras as funcionalidades que se tem para o servidor, que a advocacia não tem e que eles também não têm da advocacia. Por isso está difícil essa conversa. Que eu acho que isso também é uma problemática importante quando a gente fala de violação de prerrogativa. Se a gente não fala a mesma linguagem, como é que um vai entender o problema do outro? Sim. Né? Então, assim, eles têm todo um procedimento diferente interno e nós temos um outro procedimento, né, que um conversa com o outro, e a gente está tendo uma dificuldade em relação a isso também. Acho que isso realmente entra nessa situação, de como é que a gente vai levar, né, uma conversa institucional se a gente não tem essas estatísticas, por isso que essas estatísticas, né? Por isso que apesar de dados frios, né, quando a gente fala em números, eles são de extrema importância. Claro. Né? Até nessa questão da gente entender se o serviço realmente está andando ou se a gente tem dados que são, apesar de serem verdadeiros, eles não contemplam a realidade, né? Que eu acho que talvez seja isso. Né? E aí permita-me duas coisas. Primeiro, você me fez lembrar, a vida me levou para a docência, mas eu comecei na advocacia. Minha esposa é advogada, né? Então convivo com estudei advocacia, inclusive, né, nos trabalhos acadêmicos, mas no final dos anos 90, eu ia para o balcão para tirar o processo, para fazer aquela carga rápida, e aí eu descobri a máquina de fotografia digital. E eu, enquanto os outros estavam levando aquela fila para tirar o processo, não, eu simplesmente abri o processo e começava a fotografar. Eu era tratado como um marginal. E eu precisava pedir autorização para o juiz, que ele encarava aquilo, não entendia aquela tecnologia e me tratava como um alienígena, nesse caso, né? Com todo respeito, no geral, mas eu era tratado como alguém... Como assim você quer tirar uma... Mas não é a mesma coisa que o Xerox? E aí, por que dizer isso? Porque a partir do momento que o processo é digital, elementos probatórios, por exemplo, a gente não precisaria mais construir em páginas. Sim.
O processo poderia ser construído de uma outra forma completamente diferente. Os anexos não precisariam ser mais anexos, poderiam estar colados na estrutura do processo. Mas parece que toda a sistemática é montada de tal forma a que se preserve o físico Sim. no digital. Sim. E isso atinge relacionamento, atinge a própria estrutura do sistema, porque não se concebe um sistema que seja mais fácil, mais simples. E aí o segundo ponto, né? E aí dentro disso, a gente pegando os números, o que é muito importante olhar? O custo. Porque se nós temos um custo que continua alto do Poder Judiciário, com a inserção da tecnologia, nós temos um problema. Porque para prejuízo de muitos trabalhadores, infelizmente, mas nós sabemos que a tecnologia entra nos ambientes profissionais para reduzir os custos. Sim. E de repente, então nós poderíamos já estar pensando num sistema processual que incorporasse efetivamente a tecnologia com redução de custo, manutenção da qualidade e, por que não, mais rápido. Não, perfeito. Esse ponto é crucial. A gente teve um aumento aí em 2024 das taxas, tal, que, né, foram em 50%, aliás, dobraram as taxas, as custas processuais dobraram, e as taxas aumentaram em 50%, enfim, aumentaram muita coisa, aumentaram muito. Realmente, a aplicação da tecnologia, por que está aumentando o custo? Não deveria. Exato. Né? É uma outra problemática. Porque contraria todas as empresas, exato, né, Roberto? Tudo o que e acontece... dificulta o acesso à justiça. Sim. Né? Porque, assim, ainda que esteja crescendo os números, né, de pessoas entrando com processo, obstacularizou-se, né, o acesso à justiça quando a gente fala em termos de custo. Né? Então, assim, precisa entender realmente essa problemática, porque com a aplicação da tecnologia isso era para estar sendo muito mais barato. Né? Até porque antes os cartórios que nós vimos repletos de serventuários, hoje nós vemos com 2, 3, 5, né, em grandes. Sim. A gente está tendo até uma uniformização, né, dos cartórios, né, com o PJ, né, que vem, onde tem 2, 3 cartórios, juntam-se e faz, a divisão é por setores, né, tanto na trabalhista quanto no TJ tem acontecido isso. Então, por que não há uma redução de custo? Até acho que é muito importante a gente entender, né? E permita-me até sonhar, por que não? A partir do momento que a petição, a contestação, a formação da lide, por que não a decisão instantânea? Sim. Sim. Num caso massificado, por favor, claro. Não, sim, e outra... Num caso padronizado. Mesmo porque tem essa previsão dentro do código, né? Sim. Mas a gente percebe que realmente esse modelo de virtualização, esse modelo físico de virtualização, eu acho que essa é a grande sistemática, porque a gente virtualizou os processos físicos, mas continuou tratando dos novos digitais como físicos. Exato. Né? Então, precisa ser revista, até por uma questão de acesso. Né? A advocacia está evoluindo, a gente está se vendo, né, nessa obrigação de ter que evoluir, né, e entender os sistemas. Eu acho que essa nossa conversa é realmente muito importante para a gente entender de forma profunda essas sistemáticas, essas questões, né, que no dia a dia a gente não pensa, porque por falta de tempo, inclusive, claro, né, de se pensar. E aí, pensando nisso também, vem a questão das IAs, porque também entraram as IAs aí de uma maneira que, por um lado, até ajuda nessa questão de massificado, né? Quando a gente fala de uma decisão instantânea, entrou aqui, voltou ali e tal, tem todo o conjunto probatório, tem essa... obviamente não se tira a necessidade da pessoa, da análise, né, da pessoa, mas que realmente tem uma eficácia e uma rapidez mais efetiva, né? Nesse ponto, até que ponto você entende que pode representar um problema para a advocacia? Ou uma ajuda, essa questão das IAs, né? Todas essas inteligências que hoje tem um monte, né? Sim. Sem dúvida, se nós pensarmos na advocacia, pensando nas duas vocações da advocacia, a advocacia enquanto profissão e a advocacia institucional enquanto promotora da justiça. Do ponto de vista da advocacia como profissão, é um perigo gigantesco que a IA representa, porque no fim das contas ela substitui a advocacia. E eu vou dizer isso sem pudor, por quê? Porque neste momento é mais fácil substituir o juiz
do que a advocacia. E eu me explico. Quando se instaura o processo, a primeira fase é a alimentação do real, do físico para o digital. Isso vai acontecer na petição, isso vai acontecer na contestação, estereotipando. Então eu tenho uma petição inteiramente digital, uma contestação ou digitalizada e uma contestação inteiramente digital ou digitalizada. A IA vai ter muita facilidade de ler um, ler o outro e produzir uma sentença. Então, claro, o primeiro posto a ser eliminado pela IA é o posto do julgador. O que não nos tira quais os critérios de julgamento e uma série de outros problemas, e colocando esse ponto de vista crítico, por favor. Então, pode-se eliminar o ser humano que está fazendo o julgamento, porque é fácil, até mesmo para um juiz, ativar uma IA para ler o processo e julgar. Mas o que nós estamos vendo hoje é que a IA ela já habilita a sua câmera, ela lê o seu contexto e ela já entende o mundo. Ou seja, essa barreira de você partir do físico para o digital já está transposta pela IA. Ela mesma já pode, eventualmente, ouvir um cliente, ver o cliente, ver as provas apresentadas, se houver provas físicas, e digitalizar tudo da forma que ela quer, numa situação maluca, para a própria IA julgar, para entrar uma outra IA. Então, nesse sentido, se nós não tivermos os cuidados, a grande questão da IA é quem controla a inteligência artificial. Se a advocacia não se colocar politicamente, e aí entra o sentido democrático, o sentido da luta pela justiça. Se a advocacia não se colocar ativamente como aquela que quer controlar a inteligência artificial e não permitir que a Microsoft, ou menos a Microsoft, mas a OpenAI, a Anthropic, a dona do Alibaba, a dona do Alibaba tem uma inteligência artificial que é o Qwen, que lê uma quantidade enorme de tokens. Se a advocacia não se colocar como aquela que vai controlar a IA estará servindo aos interesses dessas empresas, que não necessariamente serão interesses que levam à justiça. Então, o primeiro ponto, a IA ela representa um risco para a continuidade da profissão, enquanto agentes que estamos aqui levando o cliente para o judiciário. É um risco para o judiciário, mas o judiciário se respalda politicamente de leis, eventualmente, a advocacia também, né? Então, ambos. E é um risco para o objetivo máximo da advocacia, que é a concretização da justiça. Porque se a IA não está bem programada, se ela não está bem controlada e não é transparente, nós não saberemos, caso ela entre nesses sistemas de julgamento, quais são os critérios que elas estão usando para julgar. Perfeito. Eu acho que assim, é realmente algo, é uma problemática muito grande que a gente precisa pensar e ajustar para nos servir. Para nos servir. Pode ser uma ferramenta fantástica. Exatamente. Desde que nós estejamos no controle. Porque não deixa de ser, é o que a gente está tratando, não deixa de ser um robô, né? Exato. Porque por mais que aprenda, e a gente percebe que a IA saiu da bolha, né? Saiu daquelas respostas mais robotizadas para algo muito mais elaborado. E a gente vê que essa dimensão está atingindo um nível que realmente é quase que incontrolável. Se não é humana, ela mente muito bem, né? Nos engana tão bem que parece humana. Parece humana, exatamente. E ela se adapta à forma como você fala, ela vai se adaptando ao seu contexto. É o que você falou, ela abre, ela consegue atender, ela consegue fazer N coisas que antes a gente precisava de uma pessoa ali, né? Que por um lado facilita muito a advocacia e por outro lado a gente abre um problema maior, né? E mais que a gente precisa entender, que cada caso é um caso, se não tiver uma análise de um profissional adequado, a IA não vai conseguir, né, nas nuances ali e mesmo do processo resolver. Que haja casos padronizados que podem haver uma vantagem, mas há o risco do seu caso ser um único e ele ser tratado como padronizado. E ninguém te ouvir. Não, mas esse não é o caso padronizado. Exatamente. E assim, daí a gente entra num problema muito maior, né? Que vai afetar diretamente o jurisdicionado, né? Que hoje a gente tem essa busca constante pela justiça, essa busca constante de melhoria, mas essa melhoria que a gente está buscando também não pode afetar
o nosso trabalho, né? É o que você Exatamente. falou, ela tem que trabalhar por nós, e não nós por ela, né? Claro. Então, Isso. acho que é essa bem a... E há muitas vezes que eu me pego percebendo que eu estou fazendo aquilo do jeito que a IA quer que eu faça, e não o contrário. E é um risco muito grande, né? De nós perdermos nossa autonomia e nosso espaço de existência. Por isso que é importante a gente entender que a necessidade de formação, né? De cursos de formação para que se entenda qual é a real aplicabilidade da IA dentro de um processo judicial, como a advocacia deve usar, né? Para que não seja absorvida pela IA, né? Na verdade, que a IA se adapte àquilo, né? Para que ela se... aliás, eu mencionei das empresas privadas, Sim. mas eu esqueci o outro risco. E se a IA passa a ser programada por um ditador, vamos imaginar, por um regime autoritário, e aí todo o judiciário vai funcionar, E se você tá perder-se acostumado... a individualidade do próprio juiz, Exato. e o julgamento vai ser padronizado naquele sentido. E se você está acostumado a alimentar a IA de acordo com o que ela quer e não de acordo com o que você precisa, a gente tem uma tendência muito perigosa. Viramos formigas trabalhando para os objetivos dela ou de quem a controla. Ou de quem a controla, exatamente, porque alguém controla. Eu acho que isso é importante, alguém controla. São muitas mistificações da IA. Primeiro, ela só chega ao nível a que ela chega porque há subtrabalho no seu processo de treinamento. Então, há muito humano já servindo a IA para treiná-la. E depois, né, a IA, ela em si é um computador físico, que também está causando, é um servidor, como eles dizem, que causa um dano ambiental enorme. Então, parece que nós estamos falando com algo místico, que vai vir ser uma ferramenta neutra, e vai nos ajudar, quando, na verdade, é algo que causa um dano ambiental, que coloca pessoas em condições de subtrabalho e serve a interesses que não são transparentes. Sim. Sensacional essa colocação. Acho que a gente precisa entender melhor isso para a gente poder aplicar melhor, né, e ver se realmente é um benefício ou um malefício. Exato. E aí que eu acho que é o ponto, o quanto que isto pode estar a serviço das prerrogativas, da defesa das prerrogativas e do exercício da advocacia. Sim, exatamente. Quanto isso pode auxiliar realmente no exercício, né? Imagina a IA monitorando uma violação de prerrogativas em tempo real. Exatamente. Poderia ser algo, está servindo a advocacia. Exatamente, poderia ser algo sensacional, né? Porque no momento que está acontecendo, ela te disponibiliza, inclusive... Avisa, exatamente, o caminho. Exatamente. Falou, tá tendo uma violação aqui, né? Você está no meio de uma audiência virtual, que hoje é possível, né? E acompanhar e transcrever e tal, né? Exato. E no momento ela fala assim, aqui tem uma violação. Se você programa ela para que ela demonstre que tem violações, no momento que está acontecendo, você já está vendo, já está atuando. Luzinha amarela, luzinha vermelha. Seria interessantíssimo. Nesse ponto seria maravilhoso, né? E aí você consegue até rebater as coisas ali naquele momento, né? Em loco e... né, e às vezes até com o argumento que você está nervoso, às vezes nervosa numa situação, ela já fala, ó, esse é o artigo, rebata, fala isso. Pode empoderar muito mais a advocacia se usada da melhor forma. Exato. E aí que entra a nossa responsabilidade institucional, né? Que eu acho que diante dessas, de tantas nuances que nós temos, né? Qual que deve ser a postura, né, tanto institucional quanto do advogado nessa luta que a gente tem, que agora a gente percebe que a luta ganhou um novo... Já não são mais só as violações com relações a prazos, sistema que cai ou deixa de cair, servidor que não atende, despachos que não são atendidos, né? Porque às vezes também tem isso, né? A gente pede despacho e não acontece. É muito maior. A luta ela é muito maior, além dessas outras prerrogativas que a gente tem que estar, né? Mas a gente tem que ter uma visão institucional maior com relação a isso, realmente. Eu acho que o caminho é bem esse, a advogado ou advogado não se sentirem isolados e não se portarem como se estivessem isolados numa situação em que são vítimas de uma violação que pode ser digital, que pode ser física, que pode vir de várias fontes diferentes, né, do Estado ou até eventualmente entidades privadas que se conluiam, tenham conluio com o Estado. E a solução, creio eu também nesse caso, é de um certo sentido política, de fortalecimento da ordem. Sim. Se a ordem estiver fortalecida e estiver com um canal de diálogo bem aberto com a advocacia, todos os advogados nos seus casos individuais vão se sentir amparados
e vão sentir que tem um caminho para tomar providências, para denunciar e para minimizar a violação às prerrogativas, né? Não, sem dúvida. Olha, Adriano, acho que realmente a gente teve um debate extremamente rico aqui hoje, né? E que eu acho que de tudo a gente percebe que a tecnologia ela é irreversível, né? A aplicação desses novos sistemas, das IAs, isso é um caminho sem volta, né? Mas que ainda assim ela precisa caminhar junto com a defesa das nossas prerrogativas profissionais, né? Adriano, eu quero agradecer demais você ter vindo aqui, foi realmente um debate muito rico. Foi importantíssimo, acho que, aprofundar no tema, que às vezes a gente fica na superficialidade, mas a gente precisa realmente mergulhar nisso e entender até para uma atuação mais forte da ordem, né? Muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Não, eu que Viu? agradeço. E eu deixo aqui uma reflexão para os nossos telespectadores que conhecer o sistema também é uma forma de você defender as suas prerrogativas, porque a advocacia ela não pode ser limitada por falhas tecnológicas e de violações de diversas formas, né, digitais. Te encontro no próximo Prerrocast. Continue nos acompanhando no Instagram, nas nossas redes sociais, LinkedIn, no YouTube, ou no Spotify, que você pode nos ouvir aí todo dia, quando você puder e quiser. Muito obrigado e até o próximo Prerrocast.